gente trouxe o Guilherme Grau, lá da Valor Investimentos, que é responsável pelo Vigia 11, que é um FIAGRO, né, um ativo aí vinculado ao negócio, que há pouco tempo, né, esse tipo de ativo fez, abre aspas, aniversário aí na Bolsa, né, desde outubro de 2021, que o investidor pode comprar FIAGRO, e é um mercado que tem crescido bastante. Tudo bem, Guilherme? Bom dia, Edu, tudo bem? Obrigado pelo convite. Tudo certo, então, lembrando que esse aqui é o nosso espaço de toda semana aqui para falar com os gestores, então se você tem sugestão aí de alguma casa que você goste também, né, você pode sempre consultar os dados aqui do gestor que a gente está conversando, e lá ver a gestora, né, ver o fundo que ele está tocando, e além disso, dar sugestões aqui nos comentários dos gestores que você quer ver aqui nas próximas semanas. E para começar esse papo aqui com o Guilherme, a minha primeira pergunta é justamente sobre esse mercado de agro, que é um mercado bem grande e que é considerado por muita gente muito resiliente, né? Pelo que a gente tem conversado aqui com os analistas, ele é um mercado que sofre bem menos volatilidade, né? Tem mais de 25% de participação no PIB e ele oscila menos com as questões econômicas que geralmente batem na bolsa, né? Então, inflação que bate em varejo, algum outro driver que acaba puxando ações para cima ou para baixo, enquanto a gente tem um mercado um pouco mais sólido nos fiagros. No momento que a gente está, boa parte dos mercados sofreram correções bem drásticas, o Brasil está um pouco melhor, ou como dizem alguns, um pouco menos pior, e com um pouco mais descontado, só que a gente tem Fed, inflação, um monte de coisa acontecendo lá fora, e as pessoas têm procurado um pouco mais de estabilidade. Você acredita que, dado o cenário que a gente tem de correções lá fora e tudo mais, é um momento oportuno para correr para o mercado de fiagro em detrimento de, por exemplo, renda fixa ou outro tipo de ativo que também tem esse viés de estabilidade, de ser um pouco menos volátil? Acho que o grande ponto do agro, você comentou da resiliência, é esse fato de ele ser muito anticíclico em relação ao Brasil, primeiramente, né? Se a gente olhar aí a evolução dos últimos 20 anos, e aí a gente tem cenários políticos, né, diferentes, né? Em relação a quem estava no poder, então isso demonstra que é um mercado que está muito vinculado também às commodities, né, agrícolas lá fora, e pelo Brasil ser eminentemente exportador, isso torna ele bastante resiliente, né? Então a gente tem uma máxima que a gente brinca que o Brasil vai bem, o agro vai bem. O Brasil vai mal, o agro continua indo bem. Então, é um pouco isso, né? Então, acho que essa blindagem, entre aspas, em relação a aspectos políticos internos é um aspecto bastante positivo. E no final a gente está falando de comida aqui, né? A gente viu também, né? Falando de crises externas, a gente viu que durante a pandemia, quando boa parte do mundo, enfim, câmbio estourou, né? A produção industrial caiu bastante, e o agro se fortaleceu, porque no fim do dia, né, a gente não está falando de bem de capital, não está falando de minério, a gente está falando de comida. Então, em ambiente de guerra, a gente vê agora na Rússia, ali na Ucrânia, que pô, a comida é estratégico. Então, isso é bastante importante. Então, acho que isso mostra, né, explica um pouco dessa resiliência do agro. Isso, de novo, voltando, né, nos últimos 20 anos, o agro vem aumentando a relevância dentro da economia brasileira também por isso. Né? Então, quando outros segmentos vão mal, o agro continua indo bem por essa natureza de exportador, de ser alimento, de ser estratégico, e principalmente acho o fato do Brasil ser bastante forte nesse sentido, né? Ter um diferencial competitivo em relação a outras regiões do mundo. Mesmo a gente falando um pouco em termos de ambiente de China e Estados Unidos, né? Que tende a ter uma disputa comercial mais forte aí, para o Brasil é uma oportunidade, enfim, isso aumenta o mercado. Os Estados Unidos é um grande exportador de alimento, também tem a China como destino dessas exportações. Então, num cenário de acirramento aí, de tensões comerciais entre esses países, isso é uma oportunidade que se abre para o Brasil. Então, assim, mesmo num ambiente um pouco mais volátil, seja interno, seja externo, o agro, acho que ele continua bastante competitivo, mantém os fundamentos fortes, e, enfim, passou por diferentes governos e continua indo bem. Então, a gente vê como um porto seguro, né? A gente vê como, né, tem pontos de alerta, tem coisas que têm que ser acompanhadas, mas, de novo, a gente vê o copo meio cheio nesse sentido também, como oportunidade, como já aconteceu em outros momentos no passado. Perfeito. E justamente você acabou tocando na sua pergunta sobre o tema político, que é o que está mais efervescente agora, né? Tem essas questões até que a Bia trouxe de quem vai ser o ministro da Fazenda, e tem essa blindagem nos ativos, né? E o agro acaba sendo bem forte. E quer que não, dentro das alianças políticas é sempre um setor relevante. Acho que é quase impossível você se eleger para um cargo, né, um cargo do executivo, você não ter um diálogo forte
com o agronegócio, dada a relevância do segmento. Mas ainda tem alguma nebulosidade sobre como é que vão ser os próximos 4 anos, né? E para o investidor que eventualmente pode estar preocupado com isso, né? De saber como manusear, como calibrar a carteira dele, qual que seria um eventual risco político nos próximos 4 anos que você diria que poderia eventualmente afetar o agronegócio e eventualmente afetar o Fiagro e outro tipo de coisa? Você acha que tem alguma mudança em tipo de linha de crédito, alguma coisa que poderia afetar diretamente o mercado de capitais? Se a gente olhar hoje, né, acho que um dos grandes argumentos do Fiagro é que ele acaba sendo uma nova fonte de recurso para quem quer investir, na verdade, quem quer fundiar o agro. Né? Então, se a gente olhar historicamente, o grande financiador do agro no Brasil é o Banco do Brasil, né, e a indústria em geral. Né? Se a gente olhar pela condição fiscal do Brasil, e aí, enfim, já na pauta aí, o teto de gastos, etc., a gente sabe que não tem recurso, né, sobrando para subsidiar o agro, como já foi no passado. Né? Então, o Fiagro, mais do que no passado, né, em outros governos do PT, ele acabou sendo, enfim, ele acaba sendo uma necessidade, né, de manter o agro crescendo. Né? Então, nesse sentido, eu não vejo que o governo, né, não faria muito sentido o governo tomar uma medida que desestimulasse esse tipo de recurso, porque ele vem para somar, né, até para ajudar aí o agro a continuar crescendo sem pressionar as contas do governo. Obviamente tem, né, medos em relação à tributação, né, no caso dos CRAs, alguns benefícios fiscais que você traz, que tiraria um pouco apelo, mas assim, de novo, pela condição macro que a gente vê hoje, né, de, enfim, o agro crescendo, precisando de recursos, o recurso estatal sendo limitado por um aspecto fiscal, não faz, seria um tiro no pé você desestimular esse tipo de ferramenta, né? Ela veio, né, de uma forma até muito rápida, como uma maneira de não criar esse vácuo aí de recurso entrando no agro. Então, acho que não faria muito sentido. E, de novo, a gente já viu em outros momentos, né, embora, né, obviamente, o agro tenha um apelo, enfim, muito forte do governo atual, mas, assim, olhando as experiências passadas, né, o agro teve um grande crescimento em outros momentos políticos do país, enfim, nos outros governos do PT, e, enfim, acho que não seria diferente. Ele acaba sendo estratégico para o país, né, em todos os aspectos, seja alimentação, seja exportação, né, seja a balança comercial. E, de novo, o Fiagro é uma ferramenta bastante importante em um ambiente de aperto fiscal maior do governo, que, enfim, ele não exige que o governo coloque mais recurso para, né, para dar embasamento ao crescimento do agro que vem acontecendo, enfim. Perfeito. E um pouco nesse embalo, né? A gente teve assim, a gente teve, conforme inclusive a gente reportou aqui nas notícias, um ranking de retorno de Fiagro e tiveram vários ativos que tiveram retornos bem grandes, inclusive o pessoal tem elogiado bastante o VG11 aqui nos comentários, né, falando que teve bons retornos acumulados, e de fato no ranking que a gente reportou aqui, né, que ele soma os dividendos mais o retorno real dos ativos, né, a oscilação da cota. O VG ficou bem no topo lá do ranking, junto com o XPCA11 e outros Fiagros. E é um retorno bem considerável. Né? No caso do VG, na época que a gente reportou, né, fazem algumas semanas que teve esse ranking, na época ele estava com 31,5% de retorno, o XPCA estava com 22,7%. E são retornos assim bem expressivos, né? Se você pegar numa janela de, inclusive, salvo engano, era menos de um ano, né? Era acumulado de 2022, fica à frente da maioria dos FIIs, né? Dos fundos imobiliários, e fica na frente de muita ação também, principalmente ações mais grandes que têm uma volatilidade menor. O que pode explicar essa volatilidade maior quando a gente compara, por exemplo, um gráfico de FI, ele tende a ter uma tendência, mas tem menos volatilidade. Em vários Fiagros ele acabou andando mais, né, tendo uma volatilidade maior. A gente pode atribuir isso por ser um mercado mais embrionário, digamos assim, por estar aí há pouco mais de um ano na prateleira das corretoras. E, além disso, quais foram as estratégias que colocaram vocês no topo desse ranking, né, de retorno real, que você acredita que vocês se diferenciaram dos outros Fiagros que estão aí no mercado?
Eu acho que você comentou a comparação com os FIIs e você está correto no seu comentário, é um pouco isso, é um mercado que está começando, potencial gigantesco, né? Até se a gente comparar a relevância do agro frente a outras indústrias no Brasil, então o espaço para o crescimento é muito grande, de novo, por isso o aspecto estratégico, né, bastante importante, enfim, e até democrático, porque na verdade acho que os FIAGROS, eles democratizam muito aí o investidor que entra no agro, né, sem intermediários, né? A gente vê que é uma ponte entre o investidor, pequeno investidor e a indústria de uma forma, né, uma forma direta. Tá? Então, uma ferramenta fantástica nesse sentido. E no nosso caso, acho que é muito o modelo que a Valora tem desde os fundos imobiliários. Tá? O fato de você ter uma equipe que veio da indústria, enfim, tanto eu quanto o Humberto, a gente foi Cargill muito tempo, tem bastante experiência no agro, em banco também, e conhece muito, enfim, a gente brinca que conhece o agro de A a Z, do produtor ao exportador e toda a turma que está no meio. Então, você acessar diretamente esses ativos, né, estruturar CRAS para esses entes do agro e trazer eles diretamente ao FIAGRO, tá, sem intermediários, vamos dizer assim, e trazendo esses FIIs de estruturação, etc., tudo para dentro do fundo, né, esse é o grande diferencial, né, você acessar diretamente as empresas, né, conhecer essa dinâmica de risco-retorno, né, ter uma estratégia bem definida, né, do que a gente quer financiar, e aí todos os FIIs de estruturação, né, que a gente traz dessas operações de CRAS proprietárias, né, que a gente estrutura, a gente traz para dentro do fundo. Então, acho que esse modelo, né, assim como a gente faz no imobiliário, acho que é o grande diferencial. Né? Então, de novo, acessar bons ativos, né, com base nesse conhecimento da indústria e trazendo esses FIIs adicionais para dentro da operação, eu acho que é o grande diferencial. A gente dorme tranquilo no caso do crédito, né? Eu fui diretor de crédito da Cargill por mais de 5 anos, Humberto, mais de 20 anos de Cargill, também conhece todo mundo ali. Então, eu acho que essa combinação do time e desse modelo de negócio é o grande diferencial nesse aspecto. E, de novo, é um mercado que está começando, né? Você tem muita oportunidade, né? A gente brinca que tem muita fruta madura em galho baixo para colher, né? Então, assim, a gente vê um horizonte bastante extenso e com muita oportunidade aí, enfim, mas sempre buscando um bom risco-retorno nesse sentido, tá? Então, de novo, é dormir tranquilo, ter um bom crédito e buscar bons retornos para o investidor, trazendo esses FIIs adicionais aí por estruturar de maneira proprietária os CRAs que dão lastro ao FIAGRO, tá? Perfeito. E quando a gente for falar de Fiagro, a gente sabe que tem vários tipos de Fiagro, né? Assim como FIIs, tem FII de papel, FII de tijolo. E vocês têm, no caso de vocês, salvo engano, o único Fiagro que vocês têm, né, o VG11, né? E vocês têm essa carteira mais alocada em crédito, né, em CRAs, que são os certificados de recebíveis agrícolas. E ao mesmo tempo a gente vê, sei lá, bastante tempo, eu me recordo, a gente vê gestores falando muito bem, né, de crédito privado de um modo geral, e que é um mercado que girou bem, que foi, inclusive, para alguns gestores multimercado, começou a ser um mercado mais atrativo, né? Você acha que esse nicho especificamente, perante os outros, como os fiagros que investem em imóveis, né, eles têm um potencial maior de retorno? Vocês acham que eles ficaram especificamente mais atrativos nos últimos meses? Eles têm alguma vantagem, alguma coisa que tornou eles mais rentáveis nos últimos meses? Eu acho que, na verdade, as teses, né? Você tem teses bastante distintas, né? Você comentou do pessoal que gosta mais de terra. Eu acho que é muito expertise da casa. A gente tem focado em dinâmicas mais líquidas e com prazo mais curto, né? Então, se a gente for pensar, né, no caso do nosso FIAG, do Vegia, a gente foca muito em empresa, né, que vai investir em OPEX, né? Então, é capital de giro mesmo para os caras, né? Os CRAs são, né, hoje 100% do FIAGRO, dos CRAs que estão alocados lá, são em CDI. Então, você captura bem esse modelo aí, esse momento aí da Selic alta, enfim, então você captura essa dinâmica de renda fixa, né? E a gente busca ter um prazo mais curto exatamente por estar atrelado a juros, né? Então, de novo, é muito a dinâmica do risco-retorno. Não vou falar nem que outras estratégias sejam melhores ou piores, acho que elas são válidas, vai muito da expertise da casa de dominar bem essa constituição de garantia, né? A dinâmica de juros, o momento, né, de investimento. A gente acha que por estar no começo, como risco-retorno, é interessante ter algo mais líquido, né? Então, de novo, a gente se baseia muito em contrato, em dinâmicas comerciais estabelecidas a longa data, né? Lastro de contrato com grandes tradings, e eventualmente algum ativo real, mas, né, de maneira complementar, né? Porque o ativo real muitas vezes ele não tem tanta liquidez, né? Não estou falando que é uma tese pior, é uma tese que tem bastante valor, né? Quando se sabe fazer bem feita essa constituição de garantia, mas a gente, por uma
uma opção estratégica tem preferido fazer isso, operações com prazo um pouco mais curto, aí duration entre 2 e 3 anos, né, vinculado ao CDI, né, para, de novo, capturar bem esse momento que a gente está tendo de Selic alta, e com uma dinâmica de comercial muito forte, com liquidez de contrato. Né? Então, é algo que a gente entende como um risco-retorno bastante interessante, consegue um bom risco, um bom retorno com um risco baixo nesse momento. Mas é mais pelo início do mercado também. Cada um, né, o mercado, de novo, é muito grande, vai ter espaço para todas essas teses. Por uma opção de risco-retorno, a gente tem focado nessa dinâmica, tá? Perfeito. E vocês têm, como você bem falou, né? Vocês têm, só para fechar o nosso papo aqui, né? Vocês têm essa duration um pouco mais curta, né? Pelo que eu vi ali na lâmina do fundo, tem duration ali de um ano e 3 meses até 2,6, né? E vocês têm essa carteira bem indexada ao CDI, com crédito ali para distribuidoras e cooperativas, relativamente bem pulverizada, né? Acho que são 10 ou 11 estados que têm essas cooperativas e distribuidoras, que são a maior parte do que vocês têm crédito. E tem essa indexação muito grande pelo CDI, né? Para o pessoal que é cotista do VG11, que está com forte presença aqui no nosso chat, eu queria fazer duas perguntas, que você fosse bem breve, assim, né? O que dá para esperar dos dividendos dos próximos meses? Dá para esperar uma manutenção do dividend yield atual? E se você acha que existe uma possibilidade de, eventualmente, a gente ter uma mudança no mercado de Fiagro, porque ele não tem a mesma obrigação dos FIIs de ter aquela distribuição semestral, né? Ele pode distribuir com um espaçamento maior, né? A gente até chegou a conversar aqui na Suno com um gestor que tocava um Fiagro e que ele falou, a gente vai ser diferente, a gente vai distribuir dividendos só uma vez a cada 3 meses, porque a gente acha mais, que casa mais com o ciclo do agronegócio. A distribuição de dividendo, em geral, ela tem sido bastante forte, no nosso caso também, tá? E eu acho que ela também tem muito vínculo também, como eu disse, desse modelo que a gente faz de trazer os FIIs para dentro, mas também porque a Selic está bastante aquecida, né? Então, se a gente olhar ao longo do tempo, eu acho que em um cenário, né, enfim, vai depender um pouco do ambiente político, mas um cenário de redução da Selic, que era o que estava previsto, você tende a ter uma redução nesse sentido, né? Né, enfim, aos fundos vinculados a juros, tá? Em relação à visão que a gente tem, enfim, do mercado de Fiagros, eu acho que ele tende, enfim, a expandir, ele continua tendo bastante espaço, assim, acho que para novos entrantes, até para a necessidade de recurso que os tomadores estão tendo, tá? Então, a gente tem focado muito, assim, a nossa dinâmica é muito né, de estruturar os CRAs, né, assim, de maneira rápida, né, que a gente acabou de fazer uma emissão, então a gente alocou né, boa parte do recurso já está alocado, foi rápido, porque a gente já vinha com lastro nas operações que a gente estava fazendo, porque o mercado está demandante, né, então eu acho que isso é o grande termômetro do que tem sido a expansão do agro. Então, assim, como eu disse, assim, eu acho que o macroeconômico ele não muda nesse sentido agora, né? Então, o agro, independente do governo, ele continua crescendo e o cenário continua interessante para os fiagros. Acho que vai depender muito aqui em relação à distribuição de dividendos ao que vai ser o cenário de juros para frente. Né? Se os juros começarem de fato a cair, você tende nominalmente a ter uma redução. Mas, de novo, acho que continua um movimento bastante interessante para juros, o fato da Selic estar alta. Né? Então, boa parte da estratégia é com base nisso.